Olá, meus amigos, muito boa noite a todos. Hoje é o dia 15 de abril de 2025, são 9 horas e 7 minutos em Brasília, e eu sou o professor Jean Alves Cabral. Eu atuo na área de naturologia clínica, educação, estudos bíblicos e empreendedorismo. Para aqueles que não me conhecem, uma breve apresentação. Eu sou natural do Rio de Janeiro, eu faço aniversário em 21 de setembro. Sou casado com a professora Keila Leão, e sou membro da Academia Brasileira de Ciências, a Abrace, que é a segunda academia mais antiga da República, membro da Ordem dos Ministros Evangélicos do Brasil, membro da Associação Geral da Ordem dos Naturologistas do Brasil e do Sindicato Nacional dos Terapeutas Naturistas. A minha formação envolve 8 momentos da minha carreira, como naturologista, pedagogo, gestor, teólogo, especialista em lidossomatologia, com 2 doutorados e atualmente estudante de Relações Internacionais. Nossa aula, nosso encontro neste momento, tem por objetivo atender a seguinte pauta: o quadro mental do naturologista clínico. E como é uma aula que faz parte do cenário das lives de 2025, esta é a 7ª live que nós realizamos no ano de 2025. Bom, é preciso uma percepção do naturologista clínico. O que significa ter uma percepção do naturologista clínico? Significa que o profissional que se envolve com a naturologia clínica para trabalhar com ela, ele tem um compromisso consigo mesmo. Em 2 lives anteriores, a número 5 e a número 6, nós enfocamos de maneira um tanto cuidadosa nesse texto, que deve se repetir em muitas outras lives. Ele diz o seguinte: quando uma pessoa se lança numa pesquisa, vejam, de propósito, eu vou fazer uma intervenção no texto, exatamente já para começar a trabalhar o sentido de quadro mental, de mapa da percepção. Primeiro aspecto: quando uma pessoa se lança numa pesquisa, este é um pensamento, é um raciocínio. Vamos ao segundo raciocínio. Quando ela, ou seja, quando a pessoa é séria. Segundo aspecto. E terceiro aspecto: tem espírito investigativo concentrado em entender as coisas. Número 4, para a vida pessoal. Número 5, e não apenas para polemizar, ou seja, criar briga, discussão. 6, quando esta pessoa é movida por um firme critério de honestidade intelectual. 7, vai juntando num painel. 8, gradativamente, ou seja, ao longo do tempo, aquilo. Número 9, aquilo que vai sendo descoberto. E assim, 10, ela se firma na ciência e na verdade. Observem os distintos amigos que, ao tratarmos da questão relacionada ao tema de hoje, o quadro mental do naturologista clínico, da necessidade de uma percepção que o naturologista clínico tem que ter do que é a sua função, o que é o seu trabalho, o que ele está fazendo. O primeiro texto que eu trago para a nossa reflexão é este, que num parágrafo tem 10 aspectos que só eles daria aqui umas 2 horas de aula, só sobre isso aqui. Quando uma pessoa se lança numa pesquisa. Ora, o que você está fazendo num curso de naturologia clínica? Estudando para poder atender no consultório com técnicas naturais e recuperar a saúde das pessoas. Então, o curso inteiro é uma pesquisa aberta, com diversas
disciplinas, conteúdos, dinâmicas, que ao longo do processo você vai estudar. Número 2. Acontece que a pessoa que está se envolvendo com isso tem que ser uma pessoa séria, porque vai lidar com vidas humanas. Não vai lidar assim com uma conversa qualquer, não é piada. É um assunto seríssimo. Você vai ter na sua frente pessoas que sofrem dor, como fibromialgia, o tempo todo. E isso afeta famílias, afeta relacionamentos humanos. Então, tem que ser um indivíduo sério. 3. Se você tem o espírito investigativo concentrado, realmente eu quero entender as coisas, realmente eu quero estudar as coisas, eu quero entender as coisas, se isso é de verdade. Número 4. Para a sua vida pessoal, num primeiro momento, numa primeira instância, conectado a você e, obviamente, depois estendido a outras pessoas. Não apenas para ficar de conversinha, não é estudar e aprender para fofocar, para brigar, para discutir. Muitas pessoas fazem naturologia e depois parece que são tomadas assim de um espírito esquisito, em que a vida do cara é viver criticando médicos alopatas, viver criticando hospital, viver criticando o sistema. Nós não estudamos para viver criticando coisa nenhuma, nós vivemos estudando para construir algo com as pessoas que estão buscando cura e saúde. Há uma dimensão de crítica? Tem, quando você vai para uma análise crítica de uma pauta, de um tema, mas o propósito não é esse. O propósito não é viver mostrando, olha, você viu o que aconteceu, olha o que teve naquele caso. Eu não quero saber disso, eu quero saber como é que eu pego uma pessoa doente e ajudo essa pessoa a ter saúde e qualidade de vida. É disso que se trata. Então, perceba o tempo todo que nesses argumentos um quadro mental, uma imagem de si mesmo como naturologista vai sendo construída. Quando você, que é o naturologista, quando essa pessoa que está estudando é movida por um firme critério de honestidade intelectual. O que é honestidade intelectual? Honestidade intelectual é assim, ó. Eu como chocolate. Aí alguém chega comigo e diz, professor, o senhor come chocolate? Como. Chocolate faz mal? Opa, é aqui que a honestidade intelectual tem que aparecer. Chocolate faz mal? Faz. É uma porcaria e faz mal. O que eu não poderia fazer é dizer, não, de vez em quando um chocolatinho, para tentar justificar meu defeito, minha falha. Esse tipo de atitude é a atitude do vagabundo, é a atitude do criminoso, é a atitude da pessoa sem honra. O sujeito tem vergonha na cara, não, sou eu mesmo, eu estou comendo essa porcaria aí, pronto, e quem vai sofrer as consequências sou eu, estou errado. Pronto, assumiu. O que não tem cabimento é eu tentar justificar a coisa para aliviar meu erro. Ah, um filho seu foi preso. O que o senhor acha? Se ele cometeu um crime, tem mais que se lascar mesmo. Isso é coisa de pessoa com honestidade intelectual. Mas uma pessoa desonesta, ela vai dizer assim, não, veja bem, é meu filho, e eu não acredito. E começa com conversa fiada. Você tem que ter papo reto. Não é, acabou, ponto. É porque a verdade vai aparecer. Não adianta eu tentar me esconder, porque eu comi chocolate. Ah, eu comi o chocolate, então o quê? Eu estou errado, acabou, ponto final, está resolvido o assunto. Isso tem a ver com honestidade. Então você está estudando um assunto. Você não pode entrar no assunto já querendo defender o time que você acha que é o bom. Você tem que estudar o assunto para saber qual é a real. Doa quem doer. Essa é a diferença entre um pesquisador sério de um fanfarrão, de um bufão, um desclassificado. A sociedade está cheia desses bufões e fanfarrões, seja na área da política, da religião, em diversos cenários. Muito bem. O sétimo aspecto é que conforme tudo isso que eu estou dizendo vai acontecendo,
você vai criando dentro da sua cabeça um painel, uma imagem, onde você vai encaixando esses conhecimentos que vão surgindo, e esses conhecimentos vão se conectando e criando uma maneira com a qual você vê a vida, vê o trabalho, interpreta as pessoas doentes, interpreta o caminho da cura, e um painel mental vai se fazendo. E isso é gradativamente, item número 8. Isto é passo a passo. Isso não é assim, eu leio aqui agora um livro de 200 páginas e já sei tudo. Não é assim que funciona. É um processo de amadurecimento e, às vezes, uma simples frase dita numa aula iluminou tudo. E essa frase foi dita por um colega, não era nem o professor que estava falando. Iluminou para você, porque o outro que está do lado, para ele aquilo não significou nada, porque o quadro mental do colega do lado vai sendo construído de uma maneira diferente. Perceber isso ao longo do processo de conhecimento, conforme você vai descobrindo as coisas, é o item número 9. Aquilo que você iniciou lá no número 1, que era a pesquisa, que é entender naturologia, vai se firmar no item número 10, como ciência e uma ciência de verdade. Então, entendido esse primeiro grande aspecto, eu coloco aqui uma imagem. Eu gosto demais dessa imagem. Eu acho essa imagem uma das imagens mais lindas que eu já vi. Eu, inclusive, tenho interesse de, em breve, mandar fazer um quadro, só que em vez de ser com 5 partes, eu quero ele só com 4 partes, sobre o cérebro. Então, esta imagem eu acho fantástica, porque está faltando uma pessoa sentar aí nessa cadeira, tá entendendo? Para que a cabeça comece a pensar, tá entendendo? E essa pessoa sou eu, essa pessoa é cada um de nós. Muito bem. Aqui nós temos um aspecto importante, são os hemisférios do cérebro. O lado esquerdo do nosso cérebro, ele é responsável pela linguagem, pelo raciocínio lógico, pelo pensamento analítico, pelas questões sequenciais e temporais, é onde você percebe o tempo, é onde você desenvolve a capacidade da lógica e é onde você tem uma percepção linear. O que é linear? É como se fosse uma linha escrita numa folha de papel e você vai colocando pontinhos em cima dessa linha e cada pontinho é o tempo da sua vida e as coisas que lhe interessa compreender, saber e que você guardou na memória. Então, isso está no lado esquerdo. No lado direito do cérebro está a visualização. Então, ele é mais conectado à questão visual, enquanto o esquerdo é a linguagem, a capacidade de falar, a capacidade de concatenar ideias e falar. No lado direito, em vez de raciocínio lógico, está a imaginação. Em vez de estar o pensamento da análise, aquela coisa racional, estão as emoções. Em vez de estar a criatividade, continuo dizendo, está o pensamento analítico, a capacidade de raciocínio. Então, o lado direito é conectado às capacidades emocionais e de criatividade. Em vez de ser aquela coisa da linha do tempo, é a intuição, que é uma percepção que você não consegue mostrar materialmente, mas você sabe que aquilo é daquele jeito. Do outro lado, no lado esquerdo tem a lógica, do lado direito está o raciocínio espacial. Isso aqui é muito importante entender, porque é onde você percebe o espaço, você percebe o seu lugar, você percebe a sua posição diante das realidades que vão aparecendo, diante das coisas que vão surgindo. E do lado direito está a música e a ritmicidade, ou ritmo, enquanto do lado esquerdo tudo é muito estático, objetivo, sério, matemático. Do lado direito está a poesia. Ora, por que é importante observar isso? Porque os anatomistas, os fisiologistas identificaram essas condições no cérebro humano a duras penas, pesquisas complexas foram realizadas, pessoas foram sacrificadas nesse processo, inclusive na época do nazismo. Isso é um negócio horrível, mas aconteceu.
e tem aí um livro muito interessante. Deixa eu até anotar aqui o nome desse livro. Se eu tiver o exemplar, eu encaminho para vocês. Se não tiver, vai ter que procurar. Eu acho que tenho sim. A Assustadora História da Medicina. Procurem depois por esse livro e vocês vão ver que coisa assustadora é a história da medicina. É muito importante conhecer isso para nós entendermos que, para chegar à conclusão desses lados do cérebro, isso foi feito teste em pessoas, certo? Lamentavelmente. E aí se descobriu muita coisa. Um outro aspecto importante é que a nossa nutrição e depuração do sangue afeta a qualidade das células, das células cerebrais. Portanto, muitas pessoas estão intoxicadas. Muitas pessoas estão intoxicadas. Estão intoxicadas onde? Estão intoxicadas o corpo inteiro. E aqui entra a doutrina dos emunctórios, que a naturologia clínica desenvolve. É aqui onde você vai mergulhar de maneira mais cuidadosa para entender a doutrina dos emunctórios que a naturologia clínica ensina e desenvolve. A doutrina dos emunctórios está numa das nossas apostilas, está no módulo número 2, onde a gente chama de Fundamentos da Naturologia Clínica, e lá, Fundamentos da Metodologia da Naturologia Clínica, ou Fundamentos do Método. E lá você vai encontrar a apostila, os 5 conceitos essenciais da naturologia, onde você tem um capítulo objetivamente conectado à questão da doutrina dos emunctórios, da importância de haver uma relação entre nutrição e depuração. Tem que haver um equilíbrio entre entradas e saídas. E na live número 5 eu menciono, acho que é na 5 ou foi na 6, enfim, numa das 2 outras lives que está aí à disposição de vocês, nós mencionamos o trabalho da doutora Margarida de Melo Aires. O nome do livro é Fisiologia, e eu mandei esse livro, chamado Fisiologia, lá no grupo do Telegram, para que vocês possam baixar no computador e conferir depois, quando ela diz que é impossível conhecer todos os aspectos da homeostasia, porém, observa-se empiricamente as relações de entradas e saídas do mecanismo corporal, dos sistemas, e isso está aqui. O cérebro será afetado por um sangue ruim. Se o sangue está intoxicado, está tóxico, porque o sujeito não defeca, não urina, não bebe água, não sua, não se alimenta direito, não faz atividade física, quer dizer, tem um estilo de vida horrível, o projeto de vida dele é ruim, o sangue vai ser afetado. E sendo afetado o sangue, vai ser afetado o cérebro. E aí você percebe que a pessoa tem dificuldades nos aspectos aqui mencionados, porque o sangue está intoxicado e a área cerebral está afetada. Por exemplo, eu tenho a dificuldade de ser criativo. Eu não consigo criar as coisas. Aí você vai analisar, ele está comendo de tudo, vive intoxicado, ele não vai ter medo, está todo intoxicado. A cabeça dele não tem como funcionar. O que é a cabeça dele? O cérebro, os hemisférios. E aqui estão as partes envolvidas. Percebam, o nosso tema na aula de hoje é o quadro mental do naturologista clínico. Como é que eu me vejo para atender uma pessoa? O que eu olho quando eu olho para mim mesmo? O que eu olho como naturologista e como isso se reflete no cliente que eu vou atender? Nós estamos trabalhando a questão da percepção. Nessa questão da percepção, 10 itens foram mencionados no primeiro parágrafo que está aqui nessa lâmina na tela. Apresentamos um painel onde você tem o cérebro, ele como se fosse um quadro na parede, e aí você tem ele em perspectiva, isso é um negócio muito bonito, numa parede totalmente branca, e aí o cérebro está aí com as suas conexões. A cadeira representa você que vai sentar aí e agora vai criar um painel. Muito bem.
Nesse painel, nós chegamos nos hemisférios do cérebro, o direito e o esquerdo. Aí, nós entramos no que significa mapa mental. O mapa mental é a estrutura gráfica, é um desenho que você, quando eu digo gráfico, é porque ele pode ser escrito numa folha de papel, num quadro, numa tela, ou como está aqui agora. Mas quando eu digo mapa mental, eu quero dizer que há processos que dentro da sua cabeça vai organizando para que você possa dominar determinada questão. Então, aí na imagem, você está vendo que tem os aspectos sobre aprender, comunicar, resolver e inspirar. Isso está do lado esquerdo, porque isso está conectado ao lado esquerdo do cérebro. Do outro lado, você tem o planejar, organizar, criar e inovar. Inclusive, tem a ver com criatividade. Então, o mapa mental permite... vamos aqui. Permite que você possa construir uma estratégia referente ao que você está para realizar. Seja estudo, seja trabalho, seja uma conversa, seja um projeto, etc. Seja lá o que você vai fazer da sua vida, o que você está para fazer, você precisa ter um mapa mental. Você precisa organizar, você precisa montar um painel para que isso aconteça. E aqui no mapa mental, algumas coisas eu preciso já deixar bem marcada e bem pontuada. O naturologista clínico, lembre-se, estudioso da natureza para aplicação terapêutica, é exatamente o profissional que vai trabalhar com a questão terapêutica. Me deem só um segundo. Eu preciso atender a uma figurinha que está aqui me assediando, querendo brincar. Vem pra cá. Venha. Vai. Sai. Tchau, tchau, tchau. Pronto. Tirei ele. Todo mundo sabe que eu tenho o Shelby. E o Shelby agora resolveu que quer brincar. Eu botei ele para fora. Seguimos aqui adiante. O naturologista clínico ele precisa ter na sua cabeça um painel bem objetivo, com muita clareza, e nesse painel objetivo, algumas coisas a gente vai colocar aqui. O que é que a gente vai colocar? Primeiro, qual é a visão que você tem de si enquanto profissional de terapias naturais? Você precisa definir exatamente com clareza a visão que você tem de você no mercado para onde você se destina. O que é exatamente que eu sou? O que é que eu faço? Qual é o valor que eu tenho? Por que eu estou metido nisso? Tem que ter essa clareza. Por quê? Porque esta visão cria um campo de perspectiva mental em que você se posiciona. 2, você precisa ter uma missão claramente definida. Essa missão é o que vai fazer dentro do tempo. Então, veja, são 2 anos de curso, beleza. Daqui a 2 anos eu vou para o mercado trabalhar como naturologista, show. Mas e aí? Que direcionamento eu estou dando? Então eu vou trabalhar os primeiros 2 anos para fazer isso, depois mais 3 anos aquilo. Como é que é organizado isso? Você tem que ter isso planejado. Se você não tem isso planejado, então qualquer coisa que aconteça é qualquer coisa e não vale nada. Um dia assisto aula, no outro eu não assisto, o sistema acadêmico está lá, qualquer hora dessa eu assisto aula lá. Pois é, tem uma live do professor, mas hoje à noite vai ter um jogo do Corinthians, do Palmeiras. Eu vejo essa aula dele depois, porque ela é gravada mesmo. Afinal de contas, você tem um compromisso com você mesmo, tem uma visão de você mesmo ou nada? Tem que definir isso. Porque se não definir isso, você nunca vai definir nada. Uma vez, meu pai me disse uma coisa, meu pai já é falecido, morreu em abril de 22. Vai fazer 3 anos no dia 21. No dia 22 de abril vai fazer 3 anos, agora em 2025. E meu pai uma vez chegou para mim e disse assim, a maneira como você faz uma coisa é como você faz todas as coisas.
A maneira como você faz uma coisa é como você faz todas as coisas. Todas. Porque como você faz uma coisa, seja ela qual for, aquilo ali que você está fazendo, o jeito que você faz, já denuncia quem você é e como você é. Então, se você é organizado, você comeu, lava seu prato e organiza. Se você tem esse cuidado nessa mínima coisa, você é digno de grandes coisas. Porque uma pessoa que cuida... Ó, tem uma passagem na Bíblia que é fabulosa. E todos podem ter acesso, é só pegar a Bíblia e olhar. Quando Jesus Cristo ressuscita e os discípulos chegam para ver se... Porque chegam lá e ele já ressuscitou. E a Bíblia diz que um dos discípulos entra no sepulcro e observa que a manta que eles tinham coberto ele estava arrumada, estava dobrada no pé do sepulcro. Façam essa pesquisa, você vê que coisa curiosíssima. Como era Jesus Cristo? Olha, acaba de ressuscitar. Ali fora está o anjo Gabriel. Ele vai se encontrar com o Deus Todo-Poderoso lá nos céus e ele está dentro de um túmulo. Tem um pano em que ele estava envolvido. Respeitosamente, para que ele vai arrumar a porcaria desse pano? É porque a maneira como você faz uma coisa é como você faz todas as coisas. Ele se levantou da cama, por hábito, ele arrumava a cama. Ora, se o naturologista não arruma nem a cama dele, como é que ele quer ajudar a salvar a cabeça do povo? Ele não tem quadro mental, nem mapa mental de si próprio. Ele é uma anarquia. Então, o primeiro passo é aproveitar os 2 anos desse curso para refletir sobre si mesmo, reencontrar-se no processo, abraçar e se apaixonar pelos livros, pelos textos. Isso continua depois, mas não perca a oportunidade. Isso dito, aí então agora vem os objetivos dentro do tempo da missão. Então, por exemplo, eu agora tenho o objetivo de estabelecer a minha clínica, o meu consultório em Brasília, onde deve funcionar por pelo menos 3 anos, e depois eu vou me embora para Campos do Jordão, onde vou passar o resto de minha vida. O que é isso? São projeção, é o mapa mental. O naturalista tem que saber o que está fazendo. E se você não organiza essas coisas, você é um doido. Assim, vai de qualquer jeito, tal. Aí termina o curso, 3 meses depois diz, eu acho que não dava para mim, não. Não, você é um desmantelado. Em vez de prestar atenção no que você estava fazendo, não vai fazer naturologia, não vai fazer nada. Olha, eu já tive alunos que fizeram 4 faculdades e não são nada. Não são nada. Entendeu? Por exemplo, o cara fez a faculdade de Direito, mas não é advogado. Ele fez a faculdade de Engenharia, mas não é engenheiro. Ele fez naturologia e não é naturologista. E quando estava no curso, parecia que ia ser o consultório e a clínica e tal. Está agora fazendo nutrição. Não para de fazer curso, mas trabalhar que é bom não vai. E quem banca as contas? Bom, uma outra pessoa. Tem gente assim. Quer dizer, essa é uma vida vazia, inútil. E pior, quando você pede para explicar alguma coisa, não sabe nada. Eu digo, agora estou dentro. Agora quebraram a chave na porta e ninguém passa nem para lá e nem para cá. Você não sabe nada. Como é que você faz esse monte de curso e não sabe nada de nada? E você faz uma pergunta e ele... Aí, quando você vai para um diálogo mais detalhado, descobre que anda aí pelas quebradas tomando as Coca-Cola. O sangue está todo intoxicado, então não vai mesmo. Não vai mesmo. Essa questão dos objetivos vai nos levar, por último, às metas. As metas que nós temos. E as metas, elas são setoriais. Ou seja,
quais as áreas setoriais, quais as áreas do trabalho. Você tem que saber como é que você encaixa o que você vai fazer. Então você tem lá um conjunto de disciplinas, conforme vai aprendendo, vai encaixando, vai ajustando até dominar. A isto feito, então, agora vem o método. Como assim vem o método? Agora vem o método. A metodologia é como vai fazer na prática. É assim que funciona. Isso que eu acabei de desenhar aqui na tela é um tipo de quadro mental. Ó, eu estou organizando toda uma estratégia de pensamento que me organiza para o que eu quero fazer. Então eu tenho uma visão, eu tenho uma missão, eu tenho objetivos, eu tenho as metas organizadas, metas estão dentro dos objetivos, e aí eu tenho um método e agora eu vou para a ação. Muito bem. Isso entendido, nós chegamos então às chamadas habilidades cognitivas. O que é isso? Habilidades cognitivas são definidas como um grupo de habilidades naturais associadas à percepção, aprendizagem, memória, compreensão, consciência, raciocínio, julgamento, intuição e linguagem. Elas são utilizadas na execução de qualquer tarefa do dia a dia, das mais simples às mais desafiadoras. Entretanto, são mais associadas aos mecanismos de aprendizagem do que com qualquer conhecimento real. Fala-se demais de habilidades cognitivas, o pessoal da área de pedagogia, psicologia, adora essa conversa. Só que, respeitosamente direi, quando você vai para um papo reto com esse pessoal, tá todo mundo sem saber o que vai fazer da vida. Você encontra assim, cada 10 metidos na área de psicanálise, psicologia, terapia familiar, coaching, psicoterapeuta, 10. 2 sabem o que estão fazendo. 8 vivem com a vida doida, não sabe quem é, para onde vai, o que está fazendo, a cabeça cheia de teoria maluca e não define nada. E aí está sempre lendo, tem sempre uma opinião, não, porque nesse caso é assim, é assado. Beleza, está ganhando quanto por mês? Porque o pipoqueiro da esquina ganha o dobro, o triplo do que esse cara ganha. E ele não leu, não sabe ler nem o gibi da Mônica, mas está ganhando dinheiro, pagando as contas e tocando a vida. E esse cheio de filosofias e conversa e tal. Isso é muito comum nas faculdades de humanas, nas universidades. Um monte de aluno falastrão, fumando maconha, fazendo sexo à vontade, vivendo a vida louca. Mas e aí, quem é que paga a conta? E aí, como é que funciona na prática? Vamos para o trabalho. Termina o curso, não vai para lugar nenhum. Por quê? Porque não tem organização mental. É um bicho doido, a cabeça e não organizada. Eu estou dizendo todas essas coisas porque quando o cliente vem no consultório, ele é um projeto de vida ruim, projeto que deu errado. E é por isso que ele está cheio de doença, porque o estilo de vida dele é horrível. E se fosse bom, ele não estava com diabetes, depressão, dor de cabeça, prisão de ventre, as hemorroidas, o diabo. Ele não estava com nada disso. Ele está sofrendo dessas coisas porque o projeto dele é ruim. E nós estamos aqui para aprender como é que encaminha ele para um projeto bom. Nessa aula de hoje, você olha aí nesse painel, tem muita coisa aqui. Está inclusive tudo em espanhol, de propósito, para fustigar os ditosos alunos a terem que ler compreensão, metacognição, emoção, aprendizagem e assim por diante. Vamos adiante. Não vou tratar dos detalhes cognitivos, tem aula para discutir isso, e Keila adora esse tema, Ana Mísia, são excelentes professoras, elas navegam nisso aqui horas e horas. Nesse momento eu tenho que cumprir uma agenda, vamos adiante. Nós temos falado nas últimas lives sobre as escolas médicas e terapêuticas. Então, rapidamente, apenas para marcação de posição, a naturologia clínica surgiu no Brasil em 1998, ela é uma interpretação da naturopatia, que é uma escola que tem aproximadamente 200 a 300 anos,
mais propriamente começou com Vicente Priesenitz, da República Tcheca, atual República Tcheca, e ele era um camponês, 1750. E aí, a partir dele, vai surgir Sigmund Hamm. Sigmund Hamm foi um médico que foi conhecer o método do Vicente Priesenitz. E ele escreveu um livro, A Extraordinária Cura pela Água de Vicente Priesenitz. Esta obra foi publicada e por volta de 1830, 1840, nesse período aí, assim, grosso modo, a gente vai ter momentos para trazer com detalhes o nome de cada um dos mestres. De Vicente Priesenitz vai a Sigmund Hamm. Sigmund Hamm, então, escreve uma obra clássica, cai nas mãos do padre Sebastian Kneipp. Sebastian Kneipp é o terceiro da linha, ele vai estabelecer o sanatório de Wolfshofen, na Alemanha. Esse sanatório de Wolfshofen, inclusive eu vou escrever aqui para que todos possam, naturalmente, vou aproveitar que eu estou aqui, peraí, deixa eu armar aqui direitinho para escrever isso, até para que todos possam saber do que eu estou falando, senão fica um negócio meio assim, aéreo. Só um segundo, deixa eu botar aqui nessa tela, vamos colocar um por um. Então, eu tenho Vicente Priesenitz. Eu vou colocar os anos assim, arredondados, só para a gente ter aqui uma marcação, certo? Vicente Priesenitz. Depois de Vicente Priesenitz, vai ter Sigmund Hamm, que em 1800 o livro dele está circulando pelo mundo, na Europa. Aí vai vir Sebastian Kneipp, que em 1850 sofria de tuberculose e pneumonia, era um padre, um abade samaritano católico, e ele então vai se estabelecer em Wolfshofen, que fica na Alemanha. Tá aqui um passeio show de bola para todo mundo fazer. Depois vocês coloquem aí no Google Sebastian Kneipp, Wolfshofen, Alemanha. Só isso. Vai aparecer a cidade de Wolfshofen. E a cidade de Wolfshofen, na Alemanha, toda ela é em homenagem a Sebastian Kneipp. Ela tem 2 faculdades de medicina natural, tem um monte de águas termas, é um paraíso da medicina naturista no mundo. É um negócio assim assombrosamente maravilhoso, tá entendendo? Você tem que ir lá para conhecer. E na época do Sebastian Kneipp, o povo vinha para as missas que ele celebrava como padre, e terminada a missa, aí ele ia para consulta com o povão. Aí o bicho pegava, era um negócio espetacular. E o povo tomava os banhos lá naquelas bicas, enfim. Não vou tratar para você, vai ser o fogo do Sebastian Kneipp, a aula termina meia-noite. De Sebastian Kneipp, ele abre uma escola e vai treinar um homem chamado Tadeu de Vincente. E essa figura, no ano de 1900, vai parar no Chile. Ele é alemão e vai parar no Chile. Chegando no Chile, ele encontra Manuel Lezaeta Acharan, que é o mestre do livro mais importante da minha vida quando iniciei na carreira de naturologista. Que livro é este? Mas aqui, peraí, aqui, está aqui o livro. A Medicina Natural ao Alcance de Todos. Essa é uma edição antiga, eletrônica, que todos vocês têm que ter. Se alguém não tiver, bom, se alguém tiver, não. Eu vou colocar de qualquer maneira no grupo daqui a pouco o PDF. Essa é uma edição bem antiga e está aqui. O livro do Acharan. Esse é Manuel Lezaeta Acharan, o grande mestre da medicina natural da América Latina. E esse homem é uma bênção, simplesmente uma bênção. Aqui você vai descobrir o que é a doutrina térmica, o quadro mental da medicina natural começa aqui. Ele coloca aqui, ó, o verdadeiro título deste livro deveria ser A Saúde ao Alcance de Todos.
que o filho depois vai colocar esse título numa outra obra. Mas como nos despreocupamos de cuidar desse tesouro e só o apreciamos quando temos perdido, procurando então medicamentos para debelar as nossas doenças, optei pelo título que tem, a fim de dar a conhecer tanto a sãos como a doentes, os meios adequados que a natureza nos oferece, com ar, luz, terra, água, sol e vegetais, para manter e recuperar a saúde, sem necessidade de intervenções estranhas, nem tampouco de produtos artificiais elaborados pelo homem nos seus laboratórios ou mediante a ação da cirurgia, eletricidade ou rádio. E daí para frente é só alegria. O trabalho do Acharan é simplesmente monumental. É uma obra, assim, para mim, sem ela não seria naturologista. Pois bem, o Acharan, ele faleceu em 1958 e, antes de falecer, ele conhece um sujeito chamado Eduardo Alfonso Hernán, que é espanhol, e esse Hernán é um grande mestre espanhol e que viveu até 1987 e morreu com 101 anos de idade. Eduardo Alfonso escreveu a magnífica obra La Medicina Natural em 40 Leções. Esta obra é outra fundamental na minha visão como naturologista. Durante o curso, vocês vão se encontrar com esse texto, está todo em espanhol. Eu traduzi alguma coisa em português, mas depois desisti, sabe uma coisa? O aluno preguiçoso não tem direito de estudar comigo. Vai se virar no espanhol. Aí a galera diz assim, é muito absurdo, ele já dá um livro por semana pro cara ler e ainda manda ler um espanhol. Ah, agora eu surrei minha mãe para me meter numa furada dessa? Pois é, você tem que desenvolver, desenvolva os seus lados do cérebro. Mexa com o cocoroco da cabeça para que você possa sair desse estado de letargia. Muito bem, Eduardo Alfonso Hernán vai então influenciar um grande mestre chamado Jorge Duarte e um outro chamado Nemes. O Nemes é brasileiro e o Jorge Duarte é paraguaio. Esses dois homens que vão atuar nesse cenário me apresentarão um sujeito chamado Pedro, digitação lenta, Pedro José Bogado Alfonso. Estes três são os meus mestres do Jean, porque o Jean não nasceu naturologista, ele foi feito, ele foi formado. E esses três que receberam diretamente, para vocês terem uma ideia, esses cidadãos aqui, esses três, em 1988, um ano depois da morte de Alfonso Hernán, criaram o Comitê Científico Internacional de Medicinas Tradicionais Ancestrais Naturais. O título é enorme, né? Pois é o CICIAMAN. Essa instituição alberga a América Latina inteira. Entre os anos de 2006 a 2009, eu fui o secretário internacional do CICIAMAN, albergando do México até a Argentina. Todas as escolas de medicina natural reunidas em Assunção, num grande congresso, e eu tenho inclusive as atas, os documentos, tudo isso guardado aí no meu arquivo, que vai para o Museu da Naturologia quando eu estiver morto, obviamente, espero que seja depois dos 84. Aí, esses camaradas vão dar origem ao professor Jean, e agora vem um ponto central, que vai dar origem a você. Então não é uma casa de malucos, de gente doida. Existe um acervo, uma linhagem de mestres que vão passando conteúdos uns para os outros. Então você deveria se animar a conhecer cada um desses mestres, o que eles escreveram, a vida e a obra, os acertos, os erros,
Por exemplo, o Manuel Lezaeta Charan deve ter sido preso umas 20 vezes. Foi para cadeia umas 20 vezes. Aí, numa dessas prisões, porque a medicina alopática da época botava para lascar. Isso que é um charlatão curandeiro, tacava ele no pau. Aí acontece um incidente fantástico. Olha, esse incidente está registrado. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês, que é muito show isso aqui. Esse incidente está registrado no livro A Saúde pela Natureza, de Rafael Lezaeta Pérez Cotapos, que é filho do Acharão. E ele conta lá, isso é muito show, prenderam o camarada. Aí o juiz, na hora do julgamento, uma multidão lá fora e tal, e aí ele pega e diz assim, advogado de defesa, cadê a primeira testemunha? Aí entra a neta do juiz. Olha, vovô, o tratamento desse homem me curou e tal, o juiz já ficou meio quebrado. Isso é nas antigas. Aí o juiz fica meio atrapalhado, o advogado tem a segunda testemunha. Aí entra a esposa do juiz. Você não é doido de prender esse homem, que a nossa filha estava passando mal, eu também estava, e esse homem abençoou a nossa comadre não sei quem, a tia não sei o que lá. Aí entra a terceira, a mãe do juiz. Eu quebro essa cabo de vassoura na sua cabeça se você prender esse homem. Quer dizer, o Acharão é uma figura folclórica incrível, fantástica. E ele não é o gênio. O gênio é o padre Tadeu de Vicente, que quando se encontra com ele tinha 18 anos de idade, fazia medicina, o Acharão, e vinha lá todo lascado, cheio de doença, e andou fazendo as coisas erradas lá, arranjou sífilis e gonorreia. Aí vinha chegando, quando ele ia entrar no hotel, o padre botou a bengala, que já era bem idoso, o padre disse, você veio me consultar? Disse, não, padre, eu não tenho por que consultar o senhor, como assim? Pois tem, porque tu tá para morrer. Aí ele descreve lá no livro dele, eu já tinha sido desenganado pela medicina que eu mesmo estudava. Me encontra um padre que eu nunca vi com uma barbicha gigante e diz, tu tá ferrado. Eu vou pro inferno mesmo, não tem salvação para mim. Vou procurar esse padre, pelo menos eu confesso meus pecados, ele me absolve, me dá uma penitência e eu me livro. Voltou. Aí diz assim, eu vou me confessar com esse padre para ver se esse padre me absolve meus pecados. Vou para a confissão, vou para a penitência. Aí quando ele chega lá, o padre diz, você está doente, você está intoxicado, mas o meu método que eu aprendi com o mestre Kneipp, que aprendeu com Sigmund Hamann, que aprendeu com Vicente Brezhnitz, que esse aqui é o gênio, vai livrar de você. E preparou o tratamento. Tá com o tratamento no Acharão, ele bem jovem, disse que de repente se sentiu bem, a energia começou a voltar, começou a se sentir animado, com mais ou menos umas 2 semanas, o pênis soltando pus para todo lado, todo lascado, soltou bolota nos braços, e diga, padre, estou a perecer. Aí o padre deu umas gargalhadas e disse, agora que tu começou a ser curado, tá saindo de você a podridão que foi colocada aí. Cara, você conhecer essas histórias e a lógica que esses caras tinham e como isso hoje está comprovado na medicina, na ciência. Pelo amor de Deus, o cara, você tem na mão a cura do câncer, a cura do lúpus eritematoso. E não tô falando de bobeira. De fato, a gente tem milhares de casos, desde 98 até agora, com mais de 1.000 e tantos alunos aí, que viraram terapeutas, tem clínica, consultório, curando o povo. Tratando, resolvendo, limpando sangue. Então aqui você tem um negócio fabuloso nas mãos. É isso? É disso que estamos tratando nessa aula. Qual é o quadro mental que o naturologista tem? Sim, nós somos os mais incríveis vitoriosos da saúde do mundo. Você pegar um cara com uma doença crônica, o cara com prisão de ventre, não consegue fazer cocô 10 dias. Com 10 dias com a gente, ele faz 2 vezes ao dia. E aí eu vejo alguns dizem assim, mas como é que a gente trabalha, como é que a gente faz? Pelo amor de Deus, eu não tenho nem paciência para mais essas coisas. Quando acontece de vir um desses, eu digo, meu amigo, procurar uma orientação aí, vá falar com a Keila, que ele gosta dessa parte psicológica, eu não vou ficar gastando meu tempo com mimimi, não. E aqui, repetindo o que eu já tenho apresentado em algumas aulas, e isso é obviamente uma quadra de aulas,
A gente tem aula sobre fitoterapia, sobre geoterapia, sobre exercício, calistenia, tem muita coisa na natologia, mas essa aula aqui é do quadro mental. Então, nós mencionamos, eu ainda não posso entrar com profundidade, porque o tempo dessa aula não permite, mas fiquem tranquilos, porque isso aqui a gente vai trabalhar a vida inteira e vai falar disso sempre. Aqui está você e está o seu cliente. E você tem que identificar nesse painel aqui, então você tem que memorizar esse quadro mental que está aqui na tua frente e achar onde é que se encaixa o problema dele. Mas você não vai conseguir achar o problema dele olhando para esse painel se você não mostrar esse painel para ele, para o cliente, para que ele se ache no processo. Só isso já dá 4 consultas com o mesmo cliente. Mas você tem que ter essa visão aqui. A sua. Essa é a do cliente, que você já acha assim, isso é muito complexo. Essa é a sua. E para chegar nessa, eu tenho que te apresentar essa galera que vai desenvolver essas doutrinas e teorias e pautas. E isso leva uma carreira inteira, porque você não vai aprender isso em 2 anos. Em 2 anos eu abro isso aqui para você. E aí começa. Por isso que muitos vão terminar o curso com a gente e no ano que vem vão para o mestrado, que é onde começa a ter que mexer nisso aqui com profundidade. E depois mais 2 anos de doutorado. Sim, mas você não queria ser naturologista? Você tem que ser um doutor mesmo. O seu nome tem que aparecer nessa grade aqui. Eu não aceito menos do que isso. E se vocês observarem, nessa que está na tela, o meu nome está em cima, não embaixo. Esses que estão embaixo serviram para criar o meu quadro mental. E agora eu pego o meu quadro mental com tudo isso e jogo em cima de você. E agora você constrói o seu. É assim que mestres e discípulos vão se replicando no mundo. É uma escola. Não é uma escola assim, porque o brasileiro muitas vezes pensa em escola, imagina a escola, né, pública, a escola das crianças. É uma escola de terapias, é uma escola médica. No nível da antroposófica do Rudolf Steiner, no nível da homeopática do Hahnemann, da alopática do Galeno, da chinesa, da ayurvédica, do Egito de Imhotep. Nós somos isso. E estamos reconhecidos no governo brasileiro, numa portaria do Ministério da Saúde. Estamos reconhecidos no Ministério do Trabalho. Então nós não somos charlatães, picareta, bandido, não sei o que. Porque tem gente que acha que é tudo medicina de chazinho maluco. A gente não estuda nada, não sabe nada, fica dando um chá, vendendo umas garrafadas por aí. Não tem nada a ver com garrafada, chazinho. É um negócio muito mais abrangente, que vai exigir uma dominância técnica desse painel técnico que está aqui. E a gente tem módulo só para discutir isso aqui. Então, vocês estão percebendo o tempo todo o quadro mental? Onde você cumpre um protocolo de tratamento, está aqui o quadro mental do tratamento. Primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa, quarta etapa, para atender o cliente. O cliente tem que cumprir isso aqui. Você tem que dominar tudo isso aqui para ensinar o cliente. E ele vai aprender e faz. Ora, se mais de 1.500 que eu diplomei estão fazendo, o que é que você não vai fazer? Claro que vai. E por último, sempre criando um ciclo de planejamento para o cliente. Esse é o seu quadro mental. Eu tenho que fazer com que o meu cliente tenha uma excelente ingestão de água, porque 70% do corpo é água, então eu vou trabalhar sempre isso. 2, a alimentação dele tem que ser rica em frutas e hortaliças, ainda que ele coma outras maluquices, mas isso deveria ser prioridade. 3, eu tenho que ajudá-lo a começar a fazer atividade física e dormir de verdade. E 4, eu vou usar chás, óleos, produtos de apoio, tem diversos laboratórios fantásticos aí produzindo coisa muito boa. Aqui eu trabalhei o físico. As outras dimensões, bom, nós temos 2 anos para falar sobre tudo isso, tem coisa pra caramba aí pela frente, muito livro para ler, e você tem que organizar a sua
agenda. Chegamos ao fim da aula de hoje, mas eu enunciei o quadro mental. A aula toda está sendo gravada, daqui a pouquinho vai subir aí para os grupos, e esse material que eu botei aqui vai ser mandado para vocês também no PDF. Perguntas, dúvidas, comentários, considerações, pode digitar lá no grupo. Entra lá no grupo e comenta, manda mensagens. Fiquem à vontade para o diálogo. E se qualquer um de vocês se sentir à vontade para responder o que um colega está falando, escrevam, fiquem à vontade. Vocês estão sendo gerados como naturologistas. Não tenho dúvida. Esse negócio termina com vocês num consultório, atendendo 20 pessoas por semana, ganhando uma faixa aí de 5 mil por semana, mais ou menos isso. E você, ganhando 5 mil por semana, é 20 mil no mês. E com 20 mil, você vai seguir meu conselho, vai guardar dos 20 mil sempre 3 mil, vai jogar numa poupança e não vai mexer. E aí, no ano que vem, quer dizer, terminou o curso, aí no outro ano, no carnaval, você vai passear na Alemanha, em Wolfshofen, e conhecer os hospitais de Sebastian Kneipp e etc. No outro ano, aí você vai conhecer as águas, por exemplo, lá da Guatemala, onde tem uma grande escola de medicina natural, e por aí afora. Ah, e você também vai me visitar lá em Campos do Jordão, porque nessa época eu já estarei chegando por lá. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus.